A gente se orgulha e bate no peito, né? Que nós somos da região da fronteira, aqui nasceu o gaúcho e não sei o que, eu sou mais homem, sou mais gaúcho, não sei o que. Mas tudo é conversa. Temos muito ainda o que avançar em termos de distribuição de renda, nós temos muito que avançar em termos de desenvolvimento humano, a qualidade de vida satisfatória, seja também para outros irmãos nossos aqui da região, que infelizmente muitas vezes só viram possibilidade de crescimento pessoal ou profissional no momento que for embora daqui da fronteira. Por que os outros fortes têm que vir investir aqui e fazer a coisa andar e nós não acreditamos nisso? Muito bem, estamos aqui para mais um episódio daquele que é a tua, a minha, a nossa voz cast. E hoje eu trago aqui, eu brinco com ele, que é o prefeito mais gaúcho do estado do Rio Grande do Sul, da cidade mais gaúcha do estado, do nosso Alegrete. Tem que falar do Alegrete, né, Márcio? Do Alegrete. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Júnior. É um prazer estar falando com vocês aqui. São Gabriel é uma terra que a gente tem um carinho muito especial, né? Até porque aqui na fronteira nós temos um jeito particular de ser. E São Gabriel, assim como Alegrete, Livramento, São Borja, Uruguaiana e tantos outros municípios, Rosário, Dom Pedrito, Bagé, são cidades que têm características marcantes que, a semelhança dos nossos irmãos aqui do Uruguai e da Argentina, formam quase que um povo único, né? E a gente se dá conta disso, Júnior, quando tu sai daqui. Eu tive a experiência de trabalhar em Taquara, e lá é uma região de colonização alemã. Então a gente, conversando normal, assim, as pessoas dizem, tu é da fronteira, né? E eu digo, a gente não se dá conta do quanto nós somos diferentes. Eu sempre brinco que nós não somos nem piores nem melhores que ninguém. Nós somos diferentes. Diferente, então, né? alegria estar aí conversando contigo. Tá certo. Pra gente poder trazer um pouco mais da nossa experiência aí também. Perfeito. Márcio, mas em que pese a brincadeira, eu gosto de propagar justamente isso. Porque é a fina estampa do nosso povo, né? Nosso povo fronteiriço. E eu vejo que tu carrega isso com muito orgulho, né? Faz parte da tua identidade, né? Representa muito da tua história de vida, que nós vamos falar sobre ela. E é realmente o prefeito mais gaúcho, né? De uma das cidades, e da cidade que se considera uma das mais gaúchas, né? Cultua bastante a nossa tradição. E tem um valor histórico-cultural muito importante para o Rio Grande, né? Que é o Alegrete. Mas antes da gente entrar propriamente na nossa conversa, Márcio, eu preciso fazer aqui uma apresentação do nosso time de parceiros, eles que nos auxiliam e oportunizam esse bate-papo aqui e levar esse conteúdo para todo mundo que nos assiste. Eu estou falando do Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares, Restaurantes e similares, sempre em defesa dos trabalhadores. Pansagula, não perca tempo, vá de Pansa, telefone e WhatsApp é o 559-9943-6555. Hara Sushi, fome de sushi, a gente resolve em 2 palitos. Telefone e WhatsApp é o 559-9934-7831. Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel, atrás de um balcão também bate um coração. Jobim Enes Advogado, escritório especializado em direito trabalhista, previdenciário e cível. Ana Enes, OAB-RS 54040 e Valdemir Tita Jobim, OAB-RS 54035. Telefone e WhatsApp é o 559-9973-9576 para falar lá com o escritório Jobim Enes Advogados. Valmir Peças e acessórios para caminhões e veículos pesados na Avenida Francisco Chagas, 1175, em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Telefone para contato é o 5532320859. Márcia Brigadeiros Gourmet, agenda liberadíssima da minha amiga Márcia já agora para o mês de janeiro. Telefone para encomendas, telefone WhatsApp é o 559-9669-8713. Rossano Farias, sempre ao lado do povo. Meu parceiro desde o início do projeto A Nossa Vozcast, vereador Marlon Maciel, fé no trabalho, fé no futuro. E também nossa parceira desde o início do projeto, a vereadora Malu Bragança, coragem, amor, esperança. Também temos a parceria de Mercado do Nelson e da Lídia, no bairro Independência, na rua Ceará 774, e no bairro Elbio Vargas, na rua Santa Helena, número 64. Telefone de contato e WhatsApp para falar com o Mercado do Nelson e da Lídia é o 559-9918-2326. Mercado do Nelson e da Lídia, produtos da terra, não só de São Gabriel, mas da região, e aposta bastante, acredita bastante na nossa produção. Daqui a pouco a gente pode mandar umas linguiças do Alegrete para cá, hein, quem sabe? Olha a parceria se formando aí, né? Preço justo e atendimento exclusivo. Também temos a parceria de Ari da Costa, estética facial e corporal desde 2003, atuando na área da beleza.
Agende seu horário no telefone WhatsApp 559-9926-5749. Nossa grande parceira, ela que é responsável por nos conectar contigo, é a New Life Fibra, eleita as 10 melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio Grande do Sul. Tá com promoção na conexão de 500 MB, de 600 MB também. Vale a pena o contato, New Life Fibra. E a nossa mais nova parceria, ela que está nos fazendo sorrir à toa, eu falo de Oralsim São Gabriel, a maior rede de implantes dentários do Brasil. O telefone da Oralsim para contato é o 559-9143-1606, na Avenida Antônio Trilha, 1749, próximo ao Estádio Municipal Silvio de Faria Correia. Esse aqui é o nosso time de parceiros, Márcio. Grande, hein? Grande time, né? Time. Que nos auxilia aí e oportuniza a gente a esse tipo de conversa. Para quem vai nos acompanhando o nosso episódio, não te conhece, quem é o Márcio Amaral? Da onde que veio o Márcio Amaral? Qual é a profissão? Qual é a tua história de vida? Até chegar ao cargo máximo de prefeito do nosso querido Alegrete. Mas então, o Márcio é um guri nascido e criado no Alegrete. Hoje já não tão guri assim, né? 55 anos já na carcaça. E que sempre teve o sonho de viver no Alegrete, na fronteira, por acharmos que nós temos muita qualidade de vida aqui na nossa região. Sempre sonhou em trabalhar na área da medicina veterinária e assim, graças a Deus, consegui concluir esse meu sonho, concretizar esse meu sonho, né, que foi me formar em medicina veterinária. No entanto, diferente do que eu imaginava, que o meu sonho era me formar em medicina veterinária, e por incrível que pareça, eu tinha vontade de pegar a gerência de uma estância e me socar num fundo de campo e ir na cidade uma vez por mês, porque sempre tive mais facilidade de convivência com os bichos do que com gente, eu acho. Talvez fosse por isso, não sei, mas quis o destino que a coisa fosse diferente. Me criei no Alegrete, fazendo tudo que uma criança faz, um guri faz, jogando futebol, nas férias indo para fora. Minha família, né, meus avós, tanto maternos quanto paternos, são pessoas de origem da campanha. Meu pai é advogado, então me criei na cidade, mas sempre que possível, final de semana, nas férias, a gente estava para fora. Por isso, talvez, esta minha vontade de formar na área das ciências agrárias. E assim que formado, apareceu uma oportunidade, fiz um concurso, fui trabalhar em Taquara, na antiga Corlac, Companhia Rio Grandense de Laticínios e Correlatos. Lá eu tive a oportunidade de conhecer uma outra área que eu não conhecia até então, que era a atividade leiteira, né? E a gente que se criou aqui com uma tradição de propriedades de porte maior, né? As fazendas, as estâncias, e aí vou trabalhar numa região de minifúndio, onde qualquer produtor com uma mini área que eu digo 15, 20, 30 hectares, tinha uma qualidade de vida que os proprietários daqui da nossa região, com 200, 300 hectares, não tinham. Digo, tem alguma coisa mal aí, né? Como diz a garotada mais nova, algo de errado não estava certo. Exato. E aí eu tive o sonho de, quando Deus me proporcionasse retornar para o Alegrete, trabalhar para a gente fomentar uma bacia leiteira. E a Corlac foi extinta em final de 93 e nós fomos transferidos para a Emater. Na sequência, eu vim trabalhar em Santo Antônio das Missões, fiquei um ano, 95, felizmente consegui retornar para a minha terra e começamos um trabalho lá de fomento à atividade leiteira e, graças a Deus, hoje Alegrete é a segunda maior produção de leite da região, é no município de Alegrete. Nós hoje só perdemos em produção, volume de produção, para Santana do Livramento, muito em virtude do número de assentamentos rurais que existem em Santana do Livramento, e acaba a atividade leiteira sendo, né, uma atividade principal aí, até pelas questões edafoclimáticas, né, que muitas vezes não permitiam que nós tivéssemos outras atividades, como hortifruti granjeiro, que permite uma renda por hectare maior. O leite, então, acaba sendo uma alternativa e felizmente isso deu certo. Lógico que hoje o setor passa por uma dificuldade muito grande, né, em virtude de toda uma política a nível nacional, mas eu posso dizer que contribuí bastante, juntamente com, na época, eu pela Emater, Secretaria da Agricultura do município,
depois Fundação Marona, os próprios entes bancários, financeiros aí que foram parceiros, nós conseguimos alavancar uma atividade que permitiu que muitos produtores, mesmo com áreas pequenas, pudessem permanecer no campo ainda, né? Passado esse período aí, nós saímos para fazer um mestrado em 2007. No nosso retorno, fui convidado para assumir a Secretaria da Agricultura do município. Gestão Erasmo? Erasmo e Preta? Erasmo e Preta. Aí fiquei 4 anos à frente da Secretaria da Agricultura, jamais pensando em concorrer a cargos eletivos. Fomos indicados por questões técnicas, né? Embora meu pai tenha toda uma história política no município, eu nunca me envolvi com política partidária. Mas, ao final daquele mandato, fomos estimulados e acabamos aceitando o desafio de concorrermos à vereança. Te pensaram como o técnico. O técnico. E descobriram um homem público. Pois é. E, na verdade, a gente acaba entendendo com o passar do tempo, né? E isso era uma coisa que, inclusive, o pai nos cobrava muito. Quando a gente falava mal dos políticos em casa, que é natural da gente, né? O ser humano tem essa Quanto mais jovem, ainda pior, né? A falar mal de quem está na mídia. E a gente, infelizmente, vê muitas coisas negativas no setor da política. E então, quando o pai nos pegava falando mal dos políticos ou da política, ele nos cobrava: tia, vocês não podem falar mal dos políticos, porque vocês não se envolvem com política. O único político da família era ele. Nós somos em 4 irmãos lá, nenhum envolvido com política na época. E aí ele dizia: vocês não se envolvem com políticos, não podem falar mal dos políticos. Isso a gente não se dá conta, mas isso vai mentalizando, né? Essa questão internamente aí. Aí, quando surgiu a oportunidade de eu participar, eu relutei bastante, porque achava que não tinha condições de concorrer a cargo eletivo. Acabei aceitando e também me convencendo de que a oportunidade está sendo me dada. Se eu não experimentar, pelo menos, eu vou ter que botar a viola num saco e nunca mais falar mal dos políticos realmente, né? Porque o pai tinha razão. Então, vamos lá, vamos tentar. E, felizmente, deu certo na época. Fomos eleitos. Vereador, primeiro mandato, tive uma experiência na Câmara lá, aí depois quando terminou a eleição, o Erasmo me chamou, ele foi vencedor, foi reeleito, e aí me chamou e disse: agora tu volta para a Secretaria da Agricultura. Eu digo: não. Agora eu quero exercer. Tu que foste o grande responsável por eu estar aqui hoje, como vereador mais bem votado naquela oportunidade, então agora eu quero conhecer o outro lado do balcão, para ver experiências também na vida, né? Então passei lá os meus 4 anos como vereador também. E então tudo é aprendizado, né? Chegou a presidir a casa, não? Não. Fiz questão de nunca botar o nome a concorrer a presidente, até porque, além de ser um compromisso muito grande, eu não tinha experiência legislativa. Então, a gente assumir alguma coisa dali a pouco, sem ter conhecimento para aquilo, dali a pouco a gente, em vez de ajudar, a gente vai atrapalhar um poder que é extremamente importante, né? Sim. E eu estava tendo primeira experiência como política partidária naquele momento. Então, preferi não colocar o meu nome representando sempre o homem do campo. Na verdade, a gente se identifica muito, né, com essa questão, até pela minha vivência, depois como técnico da Emater. Então, a gente conhece muito a realidade e as dores do homem do campo lá e da mulher do campo. Sim. Então, eu acho que acredito, né, que muito dos votos que eu tive foram influenciados por pessoas que moram no campo e que a gente, com esse tempo de trabalho lá, criou um vínculo muito forte com essa turma, e espero que eles se sintam representados até hoje. Embora a gente tenha tido hoje muito menos tempo de estar convivendo com eles, a gente não perdeu essa identidade. Acho que isso é importante, até porque, por mais que a gente saiba que nos municípios da região toda, cerca de 90% da nossa população mora nas cidades urbanas. Mas a nossa região é uma região rural. Então, agora, antes de começarmos aqui, tu me dizia que teu pai tinha trabalhado com peão de distância. Sim. Então, tu é urbano, mas teu pai é rural. É rural. E quem se diz urbano hoje, se puxar um resgate histórico aí, ou o pai ou o avô, é rural. Então, a nossa vida, nossas famílias aqui tem muito da origem do homem do campo. Então, a gente que está hoje como gestor público, nós temos que ter um pouco deste cuidado aí, de olhar sempre, sem perder essa identidade, porque tem muita gente ainda que está lá no campo e que precisa
ter um olhar, são pouco representados, são poucos hoje, né, que ainda resistem a morar no campo, e nós precisamos olhar por eles sim. Tem um detalhe importante também, né, Márcio? A gente fez aqui uma entrevista com o Edson Brum, conselheiro do Tribunal de Contas, e ele contando da história dele, o pai dele também, produtor de arroz. A época do pai dele precisava de centenas de homens para colher o arroz. Exato. Hoje uma máquina e mais uma pessoa, às vezes a máquina até anda sozinha e Exato. colhe o arroz. Então, assim, essa turma que antes se precisava, ela está em algum lugar e ela está na parte urbana da cidade. Então, é uma realidade um pouco diferente também. Bastante, bastante. A transformação do Brasil rural também é uma história bem recente, se a gente parar para pensar, né? E hoje pela manhã, inclusive, eu conversava lá, eu recebi uma visita lá em Alegrete do pessoal da patronagem do CTG Oswaldo da Aranha, que é um CTG no interior do município, 20 e poucos quilômetros para cá, em direção a Rosário, onde exatamente nós falávamos sobre isso, né? Porque essa geração que nós estamos passando, eu já não tanto, mas o pessoal da faixa aí de 70, 80 anos, esse pessoal lavrou pegando no arado, puxado a boi, né? Nos pula-toco, como chamavam aí. E hoje nós temos equipamentos, a exemplo que tu falaste aí, que são não tripulados, né? São direcionados por GPS. O GPS. Então, olha a transformação que houve em 50, 60 anos aí. E essa turma pegou toda essa transformação. E com o advento e agora chegando o 5G se tornando uma realidade, vai ser uma outra grande transformação também para a vida do campo, né? Muito grande. Vai cada vez mais automatizando a coisa. Exato. E a realidade do campo vai se transformando também, né? Eu fiquei curioso na tua fala, Márcio, com relação ao hortifruti, né? Eu vou aproveitar aqui, eu estou com um especialista na área, um homem que tem uma trajetória longa na Emater, né? Deve ter visto vários e vários projetos também serem desenvolvidos aí. Essa questão do hortifruti, o hortifruti para a nossa região não seria uma alternativa para a agricultura familiar, para o pequeno produtor? Na verdade, claro que é. Mas nós temos também sempre a necessidade de olhar sempre a questão não só das condições de produção, mas as condições de escoamento dessa produção, né? Quando eu voltei para Alegrete em 95, até porque a Emater lá não tinha muito essa experiência de trabalhar com o pecuarista familiar lá e com a própria pecuária leiteira, que nós trabalhamos bastante enquanto técnicos, mas na área de hortifruti granjeiro tinha um trabalho bem interessante. Até já é falecido esse colega da Emater que trabalhava, o Jorge Aurélio. Então, cheguei em Alegrete, conhecia um pouco do interior, conhecia muito para a região onde a minha família tinha propriedade rural. Mas o resto do Alegrete são 780 mil hectares. Então, tinha muito. É o maior município do estado? O maior município de extensão territorial do Paraná para baixo. Na zona sul do país é o maior município. Então, eu acompanhava muito o Jorge para não ficar assentado dentro do escritório, né? Então, vamos conhecer o interior aí. Na época, nós tínhamos muita produção de estufa de produção de tomate, pepino e tantas outras atividades que, naquela época, tinham um estímulo muito forte e uma produção muito grande no município. Só que, no momento em que os mercados locais começaram com alguma dificuldade, ou talvez não se tornou competitivo comparado aí aos produtos ofertados na Ceasa, em Porto Alegre, essa produção começou a encolher. E aí vem outros problemas, outros fatores também, né? Como mão de obra, custo de produção, doenças, né? O tomate é muito sensível a doenças fúngicas e tal, o uso acaba tendo que ser intenso de agroquímicos aí. E hoje nós temos alguns produtores lá, mas em número infinitamente menor do que nós tínhamos há 30 anos atrás, quase. Então, realmente houve uma diferença muito grande. E aí entra toda a questão também de que o grande consumo está nos grandes centros, né? E aí tu pega Caxias, Porto Alegre, próprio Santa Maria, né? Então, se tu não está um tanto próximo, que são produtos muito perecíveis, fica difícil de escoar essa produção. Barra do Quaraí, por exemplo, tem uma produção bem interessante de hortaliças em produção estufa. E vai tudo para Porto Alegre.
Mas olha a distância que está a Barra do Quaraí de Porto Alegre, são mais de 700 quilômetros. Então, tem que ser grandes volumes e produtos muito específicos aí que aguentem, né, esse transporte e que não tenha uma concorrência próxima lá, porque senão acaba o custo de transporte inviabilizando essas atividades aqui. Eu te questiono isso porque eu me faço essa pergunta, né? Quando a gente olha na prateleira do supermercado, o cidadão comum ali, o trabalhador, né, que vai no supermercado para fazer o rancho da sua família, pouca gente sabe, mas ele está comprando o que vem de Porto Alegre, né? Do Ceasa de Porto Alegre. Então, muitas das vezes, daqui a um pouco a gente está levando para lá e trazendo de volta. Né? Então, assim, daqui a um pouco um arranjo nesse sentido, isso um vai pensamento... muito também de políticas públicas que tentem estimular o consumo de produtos locais. Nós agora mesmo conseguimos aprovar, no final do ano lá, para os funcionários da prefeitura, um vale-feira. Então ele vai receber um cartão, é R$50, mas R$50 tu vai comprar de verdura não é pouca coisa. Então são mais de 2.000 servidores. Esses 2.000 vão receber um cartão, valor de R$50 por mês, onde ele só poderá consumir de produtores familiares de Alegrete. Do Alegrete. Na feira do produtor, diretamente do produtor ali. Então, é uma maneira que tem de estimular o consumo local. Né? Então, entra aí as questões das políticas públicas, as grandes redes de supermercado não são fáceis de negociar, porque é aquela história, os caras são muito estratégicos no momento de comprar e quem tiver o menor preço que vai vender para eles. A aparência do produto também. Então, às vezes, um produto ele não está tão bonito em termos aparentes, mas tem muito menos uso de agrotóxico. Só que o consumidor final ele valoriza muito a aparência. Então, acaba as grandes redes de supermercados se baseando muito na questão, né, de padrão de produtos. E isso a gente sabe que não é fácil, a nível local, a gente manter um volume com produtos bem bonitos, aparentemente. E aí, mas sempre também, quando nós tínhamos lá o supermercado da Caala, cooperativa, que era uma cooperativa agrícola que tinha supermercados, existia um trabalho de fomento, inclusive tinha técnicos da própria cooperativa que davam um apoio técnico para esses produtores e a produção era canalizada para o mercado local. No momento em que eles saíram desse ramo, venderam para uma empresa de fora, essa relação se terminou. E aí vem a dificuldade. O produtor ficou sem destino da produção. Exatamente. Não, mas pelo menos, eu como sou um esperançoso por natureza, eu já vi que tem possibilidade. E tem outros produtos também, né? Produtos que mandioca, tu pode transformar, aí muda a bolachinha, né? Hoje nós temos aí a questão das vinícolas e as oliveiras também. As oliveiras, então isso são produtos que tu não vai vender ele in natura, tu vai transformar. Aí a questão do transporte, a distância do mercado consumidor passa a ser diferente. Então, hoje nós temos aí grandes projetos nessas áreas aí, que eu acredito que nós temos o Paralelo 30 aqui, né? Abaixo do Paralelo 30 que se presta muito para esse tipo de atividade. Então, realmente nós temos aí uma potencialidade muito grande. Uma perspectiva. Tanto na vinícolas, vitivinicultura, quanto oliveiras. E tem muita gente investindo nisso aí. Fora que também são cultivares que agridem menos o bioma pampa também, né? Também, tu pode inclusive utilizar consórcio com ovinos, né? Pastorejando áreas. Os bovinos também, dependendo das oliveiras, dá para consorciar. Dá para consorciar. Eu vou aproveitar, deixa que a gente falou das oliveiras. A gente foi convidado, eu e a Carolina, nossa produtora, para participar da inauguração da safra 2023 das oliveiras, aqui de São Gabriel. A gente tem duas empresas aqui que estão fazendo um trabalho fantástico, a Casa Gabriel Rodrigues e o Azeite Itaculumi. A gente teve a oportunidade de conversar com os proprietários da Casa Gabriel Rodrigues, o Marco Aurélio e a Maria Cristina. Eles fizeram um investimento muito bacana aqui, construíram o próprio lagar, um investimento de mais de 3 milhões de reais. E, claro, também relatou as dificuldades que é empreender na nossa região, né? Relatou a questão do acesso, né, das estradas, relatou para a gente a questão energética, que ele está operando com um gerador porque não consegue ter acesso à energia trifásica. É um desafio. Não é fácil. Mas eu achei muito interessante ele falando da potencialidade das oliveiras, né? E ele dizendo que é um mercado ainda assim minimamente explorado, que tem um futuro tremendo. Com
certeza. E ele falando das premiações do azeite, né? Que ele falou assim, olha, o potencial de qualidade do nosso azeite aqui na região não é descoberto ainda pelos próprios produtores. Porque eles mandam os brands deles lá para competir fora do país. Inclusive até a Casa Gabriel Rodrigues ganhou um concurso do melhor branding do hemisfério sul do mundo. Claro. Então, assim, para ver a potencialidade do azeite de oliva feito na nossa região da fronteira. E aí a gente conversava, assim, o Alegrete está começando também um projeto assim, se não me engano, acho que tem 15, 16 produtores de oliveiras lá por lá, né? Nós temos, colhendo já, são 5 ou 6, uma coisa assim. Mas já tem outras áreas sendo implantadas. Já tem, pois então, e aí eu me recordo que ele próprio, Marco Aurélio, falou, olha, o que determina a qualidade do azeite, né? Quando tu colheu ele do pé, a distância que percorre para tu esmagar. Isso vai determinar a qualidade do teu brand. Então, assim, aí ele foi que ele já disse, ó, o Alegrete futuramente vai ter que pensar também no seu próprio lagar. Com certeza. Mas tem um espaço bem grande ainda de exploração de mercado. Daqui um pouco a gente fazer uma alternativa aí, como diriam os grandes investidores, né, de mercado e coisa e tal, diversificação é o melhor caminho. Claro que é. Não centrar tudo numa coisa só. Prefeito, eu vou fazer uma pausa aqui, até para ter permitido tomar um mate. Eu tô vendo que a Vanessinha tá ali segurando tua cuia ali, ó. E eu vou mais uma vez falar dos nossos parceiros e aí a gente entra já propriamente na experiência como prefeito. Mais uma vez, eu tô aqui conversando com o Márcio Amaral, ele que é o prefeito mais gaúcho do estado do Rio Grande do Sul, da cidade mais gaúcha, que é o nosso querido Alegrete, dos Fagundes. Não me pergunte onde fica o Alegrete, segue o rumo do teu próprio coração. Morei lá, Márcio, durante 1 ano e meio, mais ou menos. Olha aí, ó. Bebeu água do Ibiraputã, então. Beber água do Ibiraputã, tem os seus encantos do Alegrete. E guardo sempre as grandes amizades que fiz por lá. Tio Cabeto, foi vereador também pelo PDT lá durante o tempo. Junto comigo, fomos vereadores juntos. Tio Cabeto, grande personalidade, esposo da tia Yara também. Pessoas que eu guardo no coração com um carinho imenso. E os nossos parceiros que permitem essa conversa de hoje, Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares, Restaurantes e similares, sempre em defesa dos trabalhadores. Pança Gula, não perca tempo, vai de pança, telefone WhatsApp é o 559-9943-6555. Hara Sushi, fome de sushi, a gente resolve em 2 palitos. Telefone WhatsApp é o 559-9934-7831. Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel, atrás de um balcão, bate um coração. Jobim Enes, advogado, escritório especializado em direito trabalhista, previdenciário e civil. Ana Enes, OAB-RS 54040 e Valdemir Tita Jobim, OAB-RS 54035. Telefone do escritório é o 559-9973-9576. Balmir Peças e acessórios para caminhões e veículos pesados na Avenida Francisco Chagas, 1175, em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Telefone é o 55-3232-0859. Márcia Brigadeiros Gourmet, faça sua encomenda pelo telefone WhatsApp 559-9669-8713. Rossano Farias, sempre ao lado do povo. Vereador Marlon Maciel, fé no trabalho, fé no futuro. Vereadora Malu Bragança, coragem, amor, esperança. Mercado do Nelson e da Lídio, no bairro Independência, na rua Ceará 774. E também no bairro Elbio Vargas, na rua Santa Helena, número 64. Telefone e WhatsApp para contato é o 559-9918-2326. Produtos da terra, preço justo e atendimento exclusivo. Ari da Costa, estética facial e corporal, desde 2003 atuando na área da beleza. Agende seu horário no telefone WhatsApp 559-9926-5749. Ari da Costa, estética facial e corporal. New Life Fibra, eleita as 10 melhores empresas para se trabalhar no Rio Grande do Sul. Oral Sim, São Gabriel, a maior rede de implantes dentários do Brasil. Telefone para contato é o 559-9143-1606, na Avenida Antônio Trilha, 1749, próximo ao Estádio Municipal Silvio de Faria Correia. Uma clínica impecável, produtos de ponta, o melhor equipamento para te atender lá, em preço super acessível. Oral Sim São Gabriel, a maior rede de implantes dentários do Brasil. Mas cumpre a gente destacar, né, em conversa com a doutora Viviane, ela nos esclareceu que a Oral Sim não oferta só implantes dentários, mas ela oferta todos os serviços odontológicos e a clínica está muito bem preparada para te atender da melhor forma possível. Tá? Eu recomendo lá fazer o contato e conhecer a clínica, conhecer os profissionais de excelência que estão lá. O telefone é o 559-9143-1606. Márcio, toda a trajetória, o homem do campo, né, queria ser meio que um ermitão lá, vivendo no meio dos bichos.
E aí busca a formação na veterinária, mestrado em zootecnia, é isso? Acertei? Isso aí. E pensado para ser secretário da Agricultura, pelo conhecimento técnico, pela bagagem, pela experiência. Se descobre homem público, eleito vereador. 4 anos exercendo o mandato, 2012 a 2013 a 2016, legislatura, né? E aí surge a oportunidade de ser vice-prefeito, candidato a vice-prefeito junto com a Cleni Paz da Silva. Cleni Paz da Silva. Vencem a eleição. E aí, lamentavelmente, a Cleni é prefeita eleita pelo Partido Progressista. Exato. Teve um problema de saúde, veio a falecer e tu assume a prefeitura. E aí, logo na sequência, em Chapapura, o MDB do Alegrete, composto pela Márcio Amaral, prefeito, e Jesse Trindade, vice-prefeito, ganha a eleição de uma forma surpreendente. Ninguém esperava que o MDB em Chapapura fosse capaz de vencer aquela eleição. Como é que tem sido a experiência como prefeito, Márcio? Primeiro lá no meio do caminho, sim. Né? E depois já num mandato cheio. Na verdade, até para justificar o porquê da gente se envolver com política partidária, né? Eu comentei aqui antes, né, da dificuldade que a gente tinha de compreender da importância da política partidária. E hoje eu estou convencido de que é extremamente importante nós todos, independente de cores partidárias, nos envolvermos com política partidária, porque eu aprendi com o tempo, Jonas, que tecnicamente tu pode ser o melhor técnico do mundo em determinada área. Tu vai conseguir desenvolver o teu trabalho até um determinado momento. A partir dali, se tu não tiveres políticas públicas que contemplem aquela tua tecnologia, tu vai com os tempos envelhecer, vai morrer e a tua ideia maravilhosa ficou no tempo. Porque não houve políticas públicas para implantar aquilo ali e que sirva aquela tua maravilhosa ideia de melhoria para a sociedade. Então eu passei a entender que realmente política partidária ela é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. E a gente sabe que a nossa região, uma região que a gente se orgulha e bate no peito, né? Que nós somos da região da fronteira, aqui nasceu o gaúcho e não sei o quê, eu sou mais homem, eu sou mais gaúcho, não sei o quê. Mas tudo é conversa. É conversa, né? No sentido de que nós temos muito ainda o que avançar em termos de distribuição de renda, nós temos muito o que avançar em termos de desenvolvimento humano, nós temos muito o que avançar para que tudo isso que a gente se orgulha, infelizmente, a gente que não é rico, mas tem uma qualidade de vida satisfatória, seja também para outros irmãos nossos aqui da região, que infelizmente, muitas vezes, só viram possibilidade de crescimento pessoal ou profissional no momento que foram embora daqui da fronteira. Buscaram uma oportunidade fora. Fora daqui. E a gente sai por aí e você topa toda hora com gente de São Gabriel, de Livramento, de Alegrete, Uruguaiano, que saíram daqui e se deram muito bem, obrigado. Então, mas e por que não ficaram aqui para fazer dar certo aqui? Por falta de oportunidades aqui. Então, eu sou muito bairrista, eu acho que nós temos que fazer dar certo aqui. Só que isso depende de nós, não depende de outros. Não vai vir um salvador da pátria, uma varinha de condão mágica para vir aqui e resolver os problemas estruturais da fronteira oeste. Se nós, enquanto sociedade, não entendermos o nosso papel dentro desse contexto. E aí, a partir daí, fomos secretários, a partir daí fomos secretário, daí vereador, e passamos a entender que sim, era possível a gente contribuir um pouco mais para a sociedade. Quis o destino que nós vencêssemos aquela eleição, uma eleição difícil, juntando duas forças que sempre foram antagônicas, né? Os grandes adversários, né? Os grandes adversários em Alegrete era MDB e Arena, depois MDB e PDS, depois PP. E naquela oportunidade houve o pessoal baixou a guarda e entendemos que era importante a gente se unir para levar adiante uma proposta, uma ideia. Vencemos aquela eleição e, infelizmente, no final do segundo ano de mandato, a Cleni veio a falecer. E aí nós assumimos a administração meio que de sobressaltos, um susto, né? Nós não tínhamos a mínima ideia de como seria assumir a responsabilidade de ser o gestor do município.
e embora a gente tivesse muito trabalho ali dividido, a Cleni e eu, a prefeita era ela. A gente sempre... A tomadora de decisão. Claro, né? como sempre, a gente sempre é obedecedor das hierarquias, jamais tomamos alguma decisão sem consultar a prefeita na época. E a partir dali, então, a responsabilidade passou a ser minha nesse sentido. E seguimos trabalhando com os dois partidos, né, e a ideia era que a gente continuasse essa parceria, inclusive, mas por conjunturas momentâneas naquela oportunidade acabou não se fechando a manutenção daquela coligação, e a outra força que poderia compor era com o PDT. Acabou fechando PDT e PP e nos deixaram, né, meio que isolados ali, não tinha outra alternativa a não ser nós formarmos uma chapa pura. E aí fomos para aquela eleição com o pessoal, todo mundo apostando que não ia dar certo, e deu certo. Uma pandemia brava ainda também. No meio de uma pandemia, até a campanha foi algo totalmente inusitado, né? Ninguém imaginou como seria fazer uma campanha política no meio de uma pandemia. Mas, felizmente deu certo, e a gente hoje, graças a Deus, aí colhe frutos, né, de muito trabalho, muito esforço, em que a gente vê o Alegrete progredindo, com muitos problemas ainda, é lógico, a gente sabe, é humilde em reconhecer que tem muita coisa a ser feita, mas também tenho consciência de que, se botar numa balança aí, nós temos muito mais a comemorar do que lamentar aí esse período que nós estamos. E lógico que isso aí tem todo um trabalho de equipe. A gente tem lá uma equipe de secretários extremamente comprometida. Eu sempre digo que eu comparo muito uma gestão com um time de futebol, né? Cada um na sua posição, mas todo mundo joga tem só uma trave lá, né? Nós temos que fazer gol. E então, cada um fazendo a sua parte, vamos todo mundo junto. E se discute, se briga, mas no fim das contas todo mundo quer o mesmo objetivo, que é fazer uma gestão, né, que entregue um Alegrete melhor para quem vem atrás aí, e a gente possa fazer com que essas oportunidades que não tínhamos no passado passem a surgir. E a gente vê, felizmente, isso, né, hoje empresas chegando no Alegrete, grandes redes se estabelecendo no município, empresas se estabelecendo até pela nova fronteira agrícola que vem se abrindo lá. Alegrete, hoje nós temos em torno de 120 mil hectares de soja. Então, muita empresa que trabalha com venda de insumos, equipamentos dessa área, estão indo para lá, para a região também. E isso é oportunidade de emprego para essa juventude, para essa gurizada que está aí hoje, né, todo mundo conectado. Nós temos lá hoje, através da Unipampa, da Urcamp, são 9 universidades, né, com o ensino à distância, mais as presenciais. Tem o IF, eu já ia falar, claro, o Instituto Federal Farroupilha, né? Tem o IF, tem a Urcamp, tem a UERGS, tem a Unipampa, essas são as presenciais. E depois todas as outras, né, com o ensino à distância, e que tem também as suas estruturas lá. E sem falar na questão do Pampatec, que é o polo tecnológico do Pampa, que também tem sido um grande precursor aí. Vinculado à Unipampa, né? E que tem feito um trabalho maravilhoso. Aí o Pampatec fechou 10 anos de trabalho, tem servido muito para incubar, eu digo assim, o jovem tem uma criatividade enorme, né? E muitos dos jovens de fora que foram estudar lá, pela oportunidade de trabalhar com startups no Pampatec, acabaram se fixando em Alegrete. E hoje também nós temos empresas que a base está fora de Alegrete, mas o CNPJ está aberto em Alegrete pelo ambiente que se criou através do Pampatec. Então, realmente, é um ambiente muito interessante, no sentido de que eu tenho sempre falado de que nós nos orgulhamos de termos grandes áreas territoriais, de sermos... Alegrete é o maior rebanho bovino do estado, o segundo maior rebanho ovino, é o quarto maior área de arroz, área de soja, em seguida vai andar beirando aí os principais produtores em termos de área também. Só que tudo isso é importante, claro que é. É a nossa vocação é a agropecuária. Mas a gente sabe que isto, em termos de sociedade urbana como a nossa não é o suficiente. Nós precisamos trabalhar com outra, diversificando o que tu falavas aí. Diversificar, né? Tem que diversificar a matriz produtiva, mas não só diversificar a matriz produtiva na área agropecuária.
também com outras iniciativas. E aí entra a inovação e tecnologia, que permite, por exemplo, com que jovens hoje, estudantes acadêmicos da Unipampa, prestem serviço para empresas de fora do Brasil, morando em Alegrete. Isso é uma realidade. E que, inclusive, trabalham no anonimato, às vezes tu nem está sabendo direito, mas nós sabemos que tem muitos jovens hoje que trabalham em home office, prestando serviço de tecnologia para empresas de fora do país. Então, realmente, eu acredito muito, né? Embora tenha a minha origem no campo, vou seguir trabalhando e defendendo o morador do campo, o homem do campo, mas também eu preciso olhar lá para frente. A coisa hoje está evoluindo muito rapidamente e se nós não nos percebermos disso, nós vamos ficar parados no tempo e os países desenvolvidos estão, né, fervendo nesse sentido. E a região da fronteira precisa estar também nesse... Sabe, Márcio, eu preciso fazer um relato aqui, pessoal. Né? Eu morei no Alegrete de 2008 até meio de 2009. E depois, em agosto de 2009, eu fui para Minas Gerais e lá eu vivi por 11 anos. Voltei em outubro de 2020. Então, assim, 11 anos que eu não ia ao Alegrete. Né? Só que nesse meio tempo a gente teve a gestão do Erasmo e da Preta, né, de 2009 a 2012. Aí, tu bem dissesse que o Erasmo se reelegeu prefeito. Então, gestão 2013, 2016. 2016 já entra, 2017 já tu com a Cleni, né? Então, assim, o MDB fazendo parte já tá, então, indo pro quarto mandato consecutivo que o MDB faz parte. Exato. Né? E aí, o que me surpreende, né? Eu volto para São Gabriel final de outubro de 2020 e já em 2021, eu acho, a gente vai ao Alegrete numa reunião da coordenadoria a regional ali do Alegrete, nós fomos ao Alegrete e eu me surpreendi com a realidade do município. Né? Eu me recordo que em 2008 a Unipampa recém começando, na volta ali era um prédiozinho só e aquele monte de mato na volta. E hoje é uma outra fotografia. Né? A gente observa o quanto o Alegrete avançou. Né? Realmente condizente com o tempo que passou de 2008 para cá, quase 20 anos. Cresceu muito, avançou bastante, a cidade cresceu no entorno ali. Então, assim, a gente observa no visual o quanto a cidade cresceu. Isso é importante. E aí ter essa longevidade de pensamento de gestão, né? A gente observa o quanto é importante também seguir um pensamento estratégico da coisa, né? Dar continuidade a algumas coisas importantes. E essa questão tecnológica é uma coisa que me chama muita atenção. A gente aqui de São Gabriel acompanha, que é destaque, né? Volta e meia as iniciativas das usinas de energia solar. E aí, agora há pouco, antes da gente começar a nossa conversa, tu falava também que tem o parque eólico que está sendo projetado por lá. Exato. A gente... É bom a gente contextualizar um pouco isso aí, Júnior. Assim, ó, em 2015, eu era vereador na época, e o Sebrae tinha como superintendente no estado aqui o Derli Fialho. Derli é natural de Rosário, mas morou mais tempo em Alegrete, então ele se diz alegretense também, né? E tem título de cidadão alegretense. O cara sempre voltado para a área do comércio e acabou se projetando aí como um entusiasta da área da tecnologia e da inovação também. E preocupado com a questão do nosso baixo índice de desenvolvimento, toda a fronteira, né? Pega fronteira, região sul, essa fronteira, entre aspas, pobre, né, do estado aí. E ele, como superintendente do Sebrae, fez uma proposta de nós começarmos um trabalho com o grupo do Líder, onde foi dividido em 3 grupos, um grupo aqui da fronteira, que se concentrava em Uruguaiana, vários municípios da região, outra região da campanha, que se concentrava em Bagé, e da metade sul, da região sul, em Pelotas. Então começou esse trabalho, nós passamos um ano fazendo encontros mensais, foram 8 encontros durante aquele ano, onde prefeitos, presidentes de centros empresariais, associações comerciais, sindicatos rurais, todos se reuniam para pensar estratégias de desenvolvimento para a região. As nossas potencialidades, vocação, os gargalos, logicamente. E naquele período foi interessante porque daí no final do ano, aí reuniu os três grupos e a gente pôde ver o quanto nós temos similaridades, embora a região da fronteira tenha as suas particularidades, a região da campanha idem e a região sul, mas
nós formamos lá na região da fronteira 4 itens, 4 pilares para o desenvolvimento da região. Quais seriam? O agronegócio, que é a nossa vocação. A industrialização, né, porque um dos grandes problemas nossos para a falta de oportunidade de absorção da mão de obra dessa juventude aí é falta de indústrias. Nós somos uma região que não é industrializada, né? Então, por que não pegar esse produto agrícola, seja ele grão, seja carne, seja o que for, e transformar ao invés de vender produto in natura? Então, industrialização. E não, nas discussões alguém falava, nós temos que atrair empresas montadoras para a região. Empresa montadora nenhuma de carro vai vir para a região, porque nós estamos longe dos grandes centros consumidores, dos fornecedores de matéria-prima. A logística nós não temos logística, nós não temos energia suficiente, então essas empresas não virão para cá. Nós temos que industrializar para transformar aquilo que nós temos aqui. A outra questão era o turismo, né? E quarto pilar seria as energias alternativas, renováveis, que também nós temos uma vocação bárbara aqui, uma potencialidade enorme, haja vista que o mapa, tanto o mapa eólico quanto o mapa de energia fotovoltaica, a região da fronteira se destaca. Nós só perdemos com relação a potencial eólico para a região do litoral de Santa Vitória do Palmar. E na fotovoltaica nós somos a melhor região do estado. Só perdemos no Brasil para a região nordeste lá. Então, por que não aproveitar isso aí? E felizmente, tu vê, 2015 eu estou falando. Agora daqui um pouco nós estamos em 2025 aí. Fechando 10 anos. Fechando os 10 anos. E de lá para cá, o que a gente observou? O agronegócio cresceu ao natural. Hoje nós temos aí a soja entrando muito forte em áreas que nunca se imaginou que teria. A questão da industrialização ainda é um gargalo, né? Porque nós temos dificuldade de empresas estabelecerem, mas nós temos trabalhado muito, em Alegrete particularmente, nós temos fomentado muito a questão das agroindústrias. Nós temos lá hoje, são o maior número de empresas com certificação do CISB e SUASA do Brasil estão em Alegrete hoje. São mais de 10 empresas que trabalham com inspeção municipal, mas que têm condição de mandar o seu produto para todo o Brasil. Como é que está o... Desculpa eu te interromper, prefeito. Como é que está o distrito industrial de vocês lá? Tá mal. Tá Depois mal. Nós falamos disso aí. Tá. Depois nós temos a questão do turismo. E eu tenho visitado vários municípios da região aí, a gente vê que todo mundo fala em turismo. Ainda está engatinhando em termos de estrutura, quando a gente compara com Gramado, Bento, Canela e outras regiões que estão muito mais à frente, nós estamos engatinhando. Mas todos os municípios estão falando do potencial turístico que nós temos aqui. Até pelo que nós conversávamos antes aqui com o Guto. Nós temos algo que é só nosso. E é para este público, é isso que nós temos que mostrar para um público de fora, para que eles venham consumir isso que nós temos aqui, que são as nossas identidades. Então, é uma faceta diferente para do Rio isso Grande, nós temos que estar organizados. Inclusive pelo consórcio, eu sei que nós vamos falar depois, pelo consórcio nós temos já um trabalho que está sendo implantado na região da campanha ali, para pontos turísticos identificados, que facilita para quem chega, vai lá, passa o QR Code e determina o roteiro para ser visitado. Então, algumas coisas nesse sentido. E depois entra a questão das energias alternativas. E aí que isso que eu estava falando, né? O parque eólico, nós temos já um aqui, o Cerro Chato em Livramento, tem um segundo que já está sendo trabalhado, também está em construção, e tem um terceiro que contempla ali Alegrete, Quaraí e Uruguaiana, que é o Parque das Três Divisas. Então esse aí contempla uma área de quase 20 mil hectares. Bom. E eu digo que isso vai ser um divisor de águas para a nossa região aqui. Porque nós vamos deixar de ser um simples produtor de carne e de grãos e vamos ser um produtor de energia também. Então isso está colocando a região numa vitrine aí que até então nós não tínhamos. E o Pampatec tem muito a ver com isso, porque a grande maioria das empresas que estabeleceram como startups lá dentro foram voltados para a área da fotovoltaica. Hoje nós temos lá, eu vou dar um exemplo desse, eu vou me permitir a falar o nome comercial aqui. Claro, fica à vontade. vontade. A EGD iniciou lá com uma empresa incubada e hoje tem negócios em Goiás, por exemplo. Eu não vou mentir se eu disser quantos empregados a EGD tem hoje, mas o troço tomou uma proporção que ninguém imaginava. E composto por pessoas que eram de fora da Alegrete e hoje estão estabelecidos lá
né, porque viram que o ambiente era propício para isso. Então, eu digo que nós estamos vivendo um momento bastante virtuoso aqui na região, em virtude de tudo isso, e a importância de se trabalhar com um plano estratégico. Por mais que este grupo que se reuniu lá em 2015 não tenha mais se reunido, não tenha mais falado nisso, até porque trocou os gestores municipais e acabou tendo problema de solução de continuidade naqueles encontros, muitos daqueles atores continuam trabalhando nos seus setores de representação empresarial, sindical, enfim, e que tiveram essa experiência e isso ficou mentalizado lá. E a única diferença da nossa região para as outras é que eles criaram um quinto pilar, que era a educação. Nós trabalhamos com a educação transversal nos 4 eixos. Então, desde 2017, nós temos trabalhado muito lá na questão da educação empreendedora. Porque eu digo que talvez o grande problema da nossa região seja a nossa questão cultural, de nós não acreditarmos no nosso potencial. E aí eu provo isso quando alguém me questiona, eu digo, por que então a grande maioria das empresas que se desenvolveram aqui no município foram de pessoas que vieram de fora para cá? Ou veio o cidadão servir, casou e virou empresário, ou o cara era empresário fora e veio investir aqui e a empresa progrediu também. Por que os outros de fora têm que vir investir aqui e fazer a coisa andar e nós não acreditamos nisso? Então isso é uma questão que está muito intrínseca na nossa... Isso é DNA. Porque a nossa região ela foi constituída lá na origem não por pessoas para produzir. A nossa colonização foi para ocupar território para não deixar os castelhanos tomar conta. O Edson Bru falou isso, né? É o Rio Grande da enxada e o Rio Grande da espada. Exato. Então, isso... mas isso faz tanto tempo. Não, peraí, nós estamos comemorando o centenário da Revolução de 23. A Revolução de 23 foi um pouquinho depois da Revolução Federalista, que foi um pouquinho depois da Revolução Farroupilha. Né? Então, nós somos, principalmente a região da fronteira, foi muito bélica, né? Tanto por isso que nós temos tantos quartéis aqui. Então, isso, simplesmente tu não vira uma chave e muda toda essa realidade. Então, isso a gente tem que trabalhar a nível de educação. E nós vemos apostando muito, porque a grande revolução que nós poderíamos fazer na nossa região aqui é através da educação. Então, a gente tem trabalhado, começamos em 2017 com a educação empreendedora, parceria com o Sebrae sempre, com 2 escolas do município, 2 escolas do interior. Hoje, as 32 escolas do município trabalham com a educação empreendedora. E a gente fica impressionado quando em novembro a gente faz a Semana do Empreendedorismo, e aí fazem as amostras, e a gente vai visitar as escolas, e cai o queixo quando tu vê as ideias que surgem lá daquela gurizada, que vai desde da primeira infância ali, até o ensino médio, que hoje a gente trabalha lá. Então, realmente, eu aposto muito nisso aí. Preparando o futuro, né, prefeito? Isso é investimento a médio e longo prazo. A gente não pode ser imediatista. A gente sabe que, às vezes, a gente custa a conseguir medir o crescimento disso que nós estamos botando, e não é pouco dinheiro, é muito dinheiro que a gente investe nisso aí. Mas, se nós quisermos mudar essa realidade, não tem outra maneira. Então, eu digo assim, ainda eu dizia na época, quando nós começamos a implantar esse projeto lá, nós sentimos uma resistência muito grande por parte do magistério. Porque a gente falava em empreendedorismo, e aí parecia que a gente estava querendo mudar a cabeça do jovem, que todo tinha que ser um grande empresário. Não é isso. Empreendedor tu pode ser com carteira assinada, fazendo o teu trabalho corporativo, cumprindo teu horário, dando ideias novas e inovando dentro do teu ramo de trabalho. Tu pode ser empreendedor fazendo uma ação filantrópica. Então, o empreendedorismo é muito mais do que simplesmente ser um dono de uma empresa. Então, é nesse contexto que a gente tem trabalhado, e eu dizia na época que se eu conheci esse projeto de educação empreendedora em 2016, enquanto eu era vereador, e eu tive também, a partir de um convite do Sebrae, fomos uma missão a Minas Gerais, onde tu moraste lá. E eu fui conhecer a cidade de São Roque de Minas, que tinha um projeto desse implantado, e eu fiquei encantado com o que eu vi lá. Eu digo que quisera Deus que a gente pudesse trazer para a nossa região um projeto desse. Pois Deus quis. Naquele ano nós participamos da eleição, ganhamos a eleição, no ano seguinte o projeto estava em Alegrete. Então já se vão aí 6 anos, 7 anos. Projeto maturando, ganhando corpo. E hoje, naquela oportunidade que nós começamos a trabalhar e convencer os professores de que era importante, eu dizia para eles, que se o meu mandato terminasse hoje, eu saía com a consciência tranquila do que eu queria trazer esse projeto para Alegrete.
eu já estou satisfeito, fiz a minha parte. Então hoje já é muito mais. Nós começamos com 4 escolas, hoje são 32. Né? E a gente vem, não vou dizer que todas trabalham com o mesmo nível de comprometimento, não. Mas é aquela sementinha que tu está... Aos poucos se torna a realidade. Aos poucos, né, tu vai colher. A questão do sistema S pertinho da gestão, sempre. Sempre. Nós trabalhamos muito lá com o Sebrae, com o Sesc, com o Senac, né, porque a gente tem que procurar, tem que entender que a máquina pública, ela é, eu sempre uso esse exemplo, e até espero que não me interpretem mal. Sim. Mas a máquina pública ela foi feita para não funcionar. Ou seja, ela é grande, pesada, com pouca graxa e as engrenagens meio enferrujadas. Tá, mas aí tu sabe disso e tu tá metido no meio. Tô lá para botar um azeitezinho, uma graxa, para fazer com que aquela engrenagem funcione um pouco melhor. A máquina... Exato. Mas eu tenho plena consciência de que sem ela também a coisa não funciona. Então nós temos que trabalhar conhecendo as nossas limitações, mas pegando o que a iniciativa privada tem de bom, que é a agilidade, que é, né, aquela coisa de resultado para onde precisamos fazer. Isso a iniciativa privada é muito melhor que nós. A tomada de decisão é mais tomada rápida. Decisão. Não? Então ele trabalha muito lá, né, ainda longe das PPPs que a gente vê, outras regiões do país bastante avançadas nesse sentido, nós não chegamos nesse nível ainda. Mas trabalhamos muito em parceria com o Sebrae, com o Senac, com o Senai, com o Sesc, perdão, e já estamos também procurando algumas coisas na área da educação e gestão compartilhada, justamente para aproveitar o que a iniciativa privada tem aí para trazer, para agilizar essa máquina aí. E com essa questão do empreendedorismo, educação financeira entrando também no pool de conhecimento? Acaba entrando, né? Acaba necessariamente, entrando. né? Lógico. Então... O espírito empreendedor vai acabar desenvolvendo... Exato. Interessante o projeto, hein, prefeito? Interessante interessante compartilhar isso aí. E fora isso também, eu te ouvindo aqui atentamente falar dos 4 pilares, né? A indústria, ela é um gargalo para nós, mas também porque a gente tem um gargalo energético. E as energias alternativas, elas vão suprir o gargalo energético. Claro, o nosso gargalo industrial, falando do ponto de vista de infraestrutura, mas tendo energia já é um baita de um avanço, né? Já é meio caminho andado. Nós temos lá, só para exemplificar, assim, isso é um projeto que é anterior à eólica e fotovoltaica, que é a utilização da casca de arroz, por exemplo, para gerar energia das empresas de arroz. Tanto a Caal quanto a Pileco, sim, são as grandes empresas de arroz lá do município, e eles vêm com esse projeto lá. Hoje a energia, eles são autossustentáveis na energia, inclusive vendem energia vende crédito de energia, no caso, para a rede, né? Sim. Porque sobra energia a partir da queima da casca, então essa parte dessa sobra vai para a rede. E só para a gente esclarecer, uma queima limpa, né? Não agride o meio ambiente. Não. E mais, hoje, através da parceria com a Unipampa, já existe um projeto para produção de vidro a partir da sílica, e essa sílica que resta, da cinza que sobra da queima da casca, ela é hoje toda comercializada, porque ela é utilizada inclusive para compor parte do cimento que vai para substituir o brasilite, né, para justamente fazer telha, para fazer outros produtos, pneus, vai a sílica também, para-choque de veículos, vai a sílica também. E aí eu brincava outro dia lá com o empresário, que daqui a pouco o arroz vai ser subproduto para ele. Ele quer mesmo a casca do arroz para ganhar dinheiro vendendo a cinza e transformando a sílica aí num produto de alto valor comercial e ainda com a possibilidade de transformar isso aí em vidro também. Então, realmente, tem muito que crescer na nossa região em virtude disso. Diversificar, né, prefeito? Diversificar, entender a cadeia produtiva, ver o que é possível fazer e ter a coragem de empreender, que é o mais importante. Exato. E para a gente encerrar esse bloco, prefeito, eu preciso fazer esse registro, né, que além dessa questão da diversificação, desse potencial todo, né, eu te ouvi falando da questão do turismo, né? Eu gosto muito de usar uma expressão da personagem do Paulinho Gogó, da Praça é Nossa. Quem não tem dinheiro, conta história. Né? A gente precisa aprender a contar a nossa história também. Prefeito. Exatamente. Esses 11 anos em Minas Gerais, as pessoas sempre me perguntavam, mas por que tu veio daquele estado tão lindo pra cá, pra Minas, né? E aí eu sempre tive a curiosidade de questionar para as pessoas justamente isso. Tá, mas tu tá falando de qual parte do Rio Grande? Eu tô falando lá de Gramado, de Canela. Eu disse, realmente, é uma parte muito bonita do estado, é uma região vocacionada para o turismo.
mas uma cultura alemã e italiana muito forte, né? Mas a tradição, a estampa do gaúcho está um pouquinho mais para baixo, né? Então, assim, para conhecer a questão do... Eles perguntam muito sobre o churrasco de fogo de chão. Lá em Belo Horizonte tem um evento que acontece todos os anos, que é a Feira Sul Minas, né? O pessoal vai lá, CTGs vão lá se apresentar e eles fazem o churrasco de fogo de chão, eles gostam disso. Então, assim, observa que existe um link já preparado e que se a gente souber explorar isso culturalmente, né? E mostrar, né, a tradição gaúcha, né? A pecuária, a vestimenta, que é aquilo que eu fiz questão de registrar no início da nossa conversa, que tu carrega com tanto orgulho. E acho que é isso mesmo. Tem que carregar com orgulho, porque isso é parte da nossa essência. É o que nos faz diferente. É o que nos faz diferente. É verdade. Assim, gostei de te ouvir falar o entusiasmo. Eu acho que a gente tem que pegar isso. E antes da gente entrar na questão do consórcio, eu precisava fazer esse registro, esse corte. Porque a gente precisa reconhecer o que acontece ao nosso redor. E espero que isso se pulverize, não só no Alegrete, né, mas se pulverize por toda a região, a gente consiga ter esse Não, e até tino. nesse trabalho que o Sebrae fez lá atrás, um dos trabalhos que foram feitos, um diagnóstico da questão do turismo, foi contratado inclusive a Unicinos. Marcelo Fonseca era o professor lá que coordenou esse trabalho, fez todo um levantamento na região, vinha lá de Pelotas, né, Costa Doce, Campanha, pegando São Gabriel aqui, indo para o lado da fronteira aí, do Uruguaiana. E aí ele identificou que um dos principais gargalos que nós tínhamos aqui, dentre, por exemplo, a falta de cultura de receber o turista, era deficiência em hotelaria, restaurantes não estavam preparados para receber o turista e uma série de questões aí. E eu digo que de lá para cá mudou bastante. Eu falo porque a gente vê aí vários investimentos na área da hotelaria. Alegrete não tinha hotéis bons, hoje tem alguns. Eu não parei lá ainda porque a gente mora lá, né? Mas Sim. A gente ouve o relato de pessoas que vão para lá que a qualidade dos hotéis melhorou muito, né? Foram construídos hotéis, outros foram melhorados, a coisa melhorou muito nesse sentido. Então, já existe uma preocupação. Os municípios estão fazendo seus planos municipais de turismo, porque o pessoal está identificando que, logicamente, que o turismo rural é o mais forte aqui da região, até por esta questão que tu falavas aí da nossa maneira de ser, a nossa tradição. Essa semana eu escutava a Rádio Gaúcha, estava a secretária, a Vanessa, que é secretária de Turismo de Uruguaiana, relatando na Rádio Gaúcha, que tem uma abrangência enorme, sobre a experiência deles com o turismo rural ali, da Canto Queijaria, que é inclusive de uma família de amigos meus, que tem feito um sucesso bárbaro. É um exemplo só que eu estou citando para vocês aqui do quanto algo que até então nem era tradicional, né, de fazer turismo numa indústria de queijo, e que hoje tem feito um trabalho, eles recebem uma vez por mês turistas lá para passar o dia na propriedade. Acompanham todo o processo de produção, degustação, contação de história, passeio a cavalo. E está ali quase 30 quilômetros da cidade. É longe. É longe para nós que estamos acostumados a ir ali. Para quem é de longe, que vem fazer turismo... É pertinho, né? É pertinho, é logo ali, né? Espicha o beijo, é logo ali. Então, nós precisamos investir nisso aí, porque realmente é algo que está tomando corpo aí, e nós temos algumas iniciativas bem interessantes nesse sentido. Perfeito. Prefeito, antes da gente entrar na parte final, né, e poder falar um pouquinho sobre o nosso consórcio Codepampa, do que preside ele, acho que já está no segundo mandato. Né? Segundo mandato como presidente do nosso Codepampa. Até para a gente desmistificar, as pessoas entenderem o que é o Codepampa, qual é a função dele, a missão dele. Eu preciso mais uma vez passar a nossa lista de parceiros, nosso time de parceiros aqui. Eu estou falando de Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares, Restaurantes e similares, sempre em defesa dos trabalhadores. Pança Gula, não perca tempo, vai de pança, telefone, WhatsApp é o 559-9943-6555. Hara Sushi, fome de sushi, a gente resolve em 2 palitos. Telefone, WhatsApp é o 559-9934-7831. Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel, atrás de um balcão, também bate um coração. Jobim Enes Advogado, escritório especializado em direito trabalhista, previdenciário e civil. Ana Enes, OAB-RS 54040 e Valdemir Tita Jobim, OAB-RS 54035. Telefone e WhatsApp do escritório é o 559-9973-9576.
Valmir Peças, peças e acessórios para caminhões e veículos pesados na Avenida Francisco Chagas, 1175. Telefone para contato é o 55-3232-0859. Márcia Brigadeiros Gourmet, faça sua encomenda pelo telefone WhatsApp 559-9669-8713. Rossano Farias, sempre ao lado do povo. Vereador Marlon Maciel, fé no trabalho, fé no futuro. Vereadora Malu Bragança, coragem, amor, esperança. Mercado do Nelson e da Lídia, no bairro Independência, na rua Ceará 774 e também no bairro Elbio Vargas, na rua Santa Helena, número 64. Telefone e WhatsApp para contato no Mercado do Nelson e da Lídia é o 559-9918-2326. Produtos da terra, preço justo e atendimento exclusivo. Ari da Costa, estética facial e corporal desde 2003, atuando na área da beleza. Agende seu horário no telefone WhatsApp 559-9926-5749. E também a nossa grande parceira New Life Fibra, ela que nos conecta contigo, eleita entre as 10 melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio Grande do Sul. E a nossa mais nova parceira, Oralsim São Gabriel, a maior rede de implantes dentários do Brasil. Telefone para contato é o 559-9143-1606, na Avenida Antônio Trilha, 1749, próximo ao Estádio Municipal Silvio de Faria Correia. Márcio, além de prefeito do Alegrete, é também presidente do CODEPAMPA, nosso consórcio de municípios do Pampa. A gente conversava, são mais ou menos 17 municípios. 17 municípios. 17 municípios pertencentes ao consórcio, desde da fronteira lá do norte do estado, vem descendo a fronteira até o sul ali, pegando... Pega ali São Borja, né? Missões ali e vem descendo, né? Baixando. Vem baixando. Eu não posso deixar de não provocar, prefeito. Consórcio importante, né? Contempla aí 17 municípios, praticamente 20% do território do estado, é isso? Entre esses 17 municípios. Uhum. Eu cheguei aqui logo quando iniciou, eu voltei para o estado em 2020, final de outubro de 2020, estava bem no iniciozinho do problema da ponte do Bossoroca. Aquela ponte ali passando Vila Nova ali, né? Bem no iniciozinho, a promessa de resolução do problema em 90 dias. Se passaram 90 dias, se passaram 3 anos e o problema continua ali. Inconveniente, né? É a rota de escoamento de produção da nossa fronteira, é a rota do Mercosul, a BR-290, né? E o senhor é presidente de um consórcio importante, né? Desses municípios todos que são afetados pela BR-290. Qual é a grande dificuldade que nós estamos tendo aí, prefeito? Eu vi que recentemente teve uma manifestação, até o prefeito de São Gabriel se fez presente ali, né? Mas o que está faltando para nós fazer a pressão política necessária e resolver esse problema? Bom, Júnior, esse é um problema que eu digo que são aqueles problemas crônicos da região da fronteira. Cada vez que a gente cruza ali, tu te lembra e te dá uma raiva daquilo ali, né? E porque eu digo, eu duvido que se fosse uma outra região, um pouco mais de representação política, já não teriam feito um festival aqui, tacado fogo em pneu, bloqueado a estrada, enfim, né? E nós acabamos, até pela conjuntura nossa aqui, dos municípios distantes, pouca representatividade política, nós acabamos pagando um preço caro por isso, né? Agora, esse ano passado, acredito que lá por outubro, se não estou enganado, teve uma reunião em Alegrete de um grupo que vamos dizer assim, inquieto por problemas de infraestrutura e de dificuldade que nós temos aqui de fazer com que algumas coisas andem, né? E essa turma se reuniu, tanto a turma da campanha quanto da fronteira, se reuniram lá em Alegrete, inclusive, onde foram convidados todos os setores representativos aí, forças vivas da sociedade, e logicamente que o DENIT, que é o órgão responsável pela manutenção da BR-290. E consequentemente da ponte do Bossoroca. Qual foi o único órgão que não foi representante? O DENIT. O DENIT. Então, aí isso demonstra um pouco justamente da falta de força política nossa. Mas pelo amor de Deus, nós estamos falando de logística, nós estamos falando de duplicação BR-290, nós estamos falando da rota do Mercosul. Da rota do Mercosul. Existe um tratado do Mercosul que diz o seguinte: de São Paulo a Buenos Aires precisa ser duplicado.
porque isso aí corta, né, o Mercosul. Sim. Qual é o único trecho que não é duplicado de toda essa via aí? Porto Alegre, Uruguaiana. O único. A Argentina, com toda a crise econômica que vem passando, Duplicou. está duplicadinho. Quem anda na Argentina de carro aí, vai de Uruguaiana a Buenos Aires, autopista, excelente qualidade. Nos trechos em Tu que não é passou duplicadinho. de Porto Alegre em direção a São Paulo, tu vai também, né, alguns trechos sendo melhorados, enfim. Mas o trecho que não tem, agora está ali andando a obra de Porto Alegre a Pantano. Deus ajude que não pare novamente, né? Porque nós já tivemos uma obra iniciada, paralisada e agora foi retomada. Deus ajude que continue. Mas o trecho Pantano-Uruguaiana, que são 500 quilômetros, continua ainda, nem projeto existe. Há cerca de uns 5 anos atrás, eu participei de uma audiência pública aqui em São Gabriel, provocada pela Assembleia Legislativa do Estado, onde tinha, se não me engano, o Marrone, o Frederico e o Mainardi. Eram os que coordenavam esse grupo lá na Assembleia Legislativa, justamente para tratar sobre a duplicação da BR-290. Só que, e lotou a Câmara Municipal ali, de vereadores. Lotou. Nós começamos a falar, aí o DENIT estava presente, e dali a pouco ninguém mais falava em duplicação, só falava em operação tapa-buraco, porque a BR-290 parecia que tinha sido bombardeada. Então, a coisa mudou o foco já, porque primeiro, antes de pensar em duplicação, precisamos dar condições de trafegabilidade. E ainda o engenheiro do DENIT insistia, não esqueçam de botar no papel de vocês, a carta que vai sair daqui, o projeto para duplicação. Naquele momento, eles tinham estimativa de que custaria em torno de 7 milhões de reais entre levantamento topográfico, desapropriação, construção, né, de pontes, galerias, seria mais ou menos este custo. 7 milhões de reais por quilômetro para fazer de Pantano a Uruguaiana. Hoje, preços atualizados, nem sei em quanto vai parar isso aí, não tenho a mínima ideia. Mas vamos falar aí em 3 bilhões e meio. O que é 3 bilhões e meio para um país continental como o Brasil, para uma via que passa quantos mil turistas argentinos por dia aqui, quantas carretas passam carregando produtos, São Paulo, Buenos Aires, São Paulo. Tem Uruguaiana, o maior porto seco da América Latina, que gera imposto mais do que o Porto de Rio Grande. Isso aí dito pelo rapaz que é delegado da Receita Federal, que foi nesse encontro lá em Porto Alegre. Eu fiquei impressionado. Eu não imaginava que fosse isso. O Porto Seco do Uruguaiana gera mais impostos para o Brasil do que o Porto de Rio Grande. Então, se isso não justifica investimentos aqui, eu não sei o que justifica. Tá? Mas então, resumo da ópera, nos falta força política. Tá? Eu, enquanto presidente do Codepampa, mandei ofício para o DENIT em dezembro do ano de 2022. O Rony, enquanto presidente da ANFRO, prefeito de Uruguaiana, mandamos juntos. A resposta que veio do DENIT era que simplesmente tinha dado deserto os processos licitatórios e que eles não tinham nem sequer uma empresa para fazer o projeto da reforma da ponte ali. Nem se fala da execução do conserto da ponte. Não tinha o projeto. Então, realmente a coisa é bastante difícil. Mas, eu sempre digo, o consórcio ele não tem o papel de ser um órgão representativo dos municípios para discussões políticas, no caso. Esse é um fator que é de relevância para a Associação dos Municípios da Fronteira Oeste, que é a ANFRO, que é ligada à FAMURS. O consórcio é ligado à AGECOMP, que é a Associação Gaúcha dos Consórcios Públicos. O consórcio ele tem um papel diferente. A ANFRO é a representação política. O Codepampa ele serve como um fator de união dos municípios para facilitar a compra de insumos, compra de serviços, tudo que seja na área da gestão, processos licitatórios que facilite a gestão. Porque tu pega um município como São Gabriel, Bagé, Uruguaiana, Alegrete, São Borja, né, que são os municípios de Livramento, são os municípios de porte médio aqui da região, todos têm a sua estrutura administrativa do setor de compras que tem condições de fazer uma licitação sem problemas maiores. Mas à medida que vai reduzindo o tamanho do município, a dificuldade de montar um processo licitatório para compra de medicamentos, para compra de serviços, acaba se tornando mais complicado. Então, o consórcio público ele foi criado
já há um bom tempo no Brasil, e a nossa região custou muito a entender a importância do consórcio. Nós assumimos a prefeitura aqui em 2017, eu como vice-prefeito. O consórcio foi criado em 2015. 2016 ele estava engatinhando. 2017, quando nós assumiu como secretário executivo, que até então não tinha, o ex-prefeito de Bagé, Dudu Colombo, que foi um dos grandes responsáveis, inclusive, pela criação do consórcio. Muito do Codepampa se deve à insistência que o Dudu teve lá para que ele fosse constituído. Mas, ainda assim, a gente notava que muitos gestores não tinham a compreensão da importância de nós termos uma sede administrativa com uma estrutura do setor de compras para montar os processos licitatórios, o setor jurídico, e a cada ano o consórcio trocava de sede. Ele tinha uma sede jurídica em Bagé, mas a sede administrativa, a cada ano, um prefeito assumia e levava a sua estrutura administrativa para lá. Acontece que ninguém assumia como deveria ser a estrutura administrativa do consórcio. Uma prefeitura ela absorve 99% do tempo desse pessoal que está lá. Aquele 1% sobrava para o consórcio. Então, o consórcio não cumpriu o seu papel. Enquanto o consórcio foi muito importante, até porque foi criando essa maturidade da importância do consórcio. Em todo o Brasil funciona com uma maravilha. Aqui o nosso ainda estava devendo. Ainda continua devendo. Mas, com o passar do tempo, nós assumimos em março do ano retrasado, e tivemos bastante dificuldade de organizar a parte contábil. Tá? Tinha muita prestação de conta atrasada, e isso foi indo, também contando com a colaboração de servidores, dos outros prefeitos que antecederam. E hoje, eu digo assim, o consórcio hoje está com as prestações de conta todas organizadas. Temos o setor de licitação que está trabalhando, e ele vinha trabalhando até então numa parceria com o Grampalo. O Grampalo é o consórcio dos municípios que compõem a região metropolitana, Grande Porto Alegre. Então, como nós não tínhamos uma estrutura administrativa, o Codepampa pagava uma mensalidade para o Grampalo, para nós pegarmos carona nos registros de preços que eles tinham lá, principalmente de medicamentos. Então, na pandemia foi importante, muito do que nós adquirimos nos municípios foi através desse convênio com o Grampalo. Só que hoje nós já temos uma estrutura administrativa que não precisamos mais conveniar com o Grampalo. Então vamos usar esse recurso internamente. E a ideia é que nós possamos, agora estamos trabalhando nesse sentido. De concreto, nós temos um projeto que está sendo implantado, principalmente para a região da Campanha, num trabalho, inclusive, integrado com o Cideja, que é o consórcio abaixo do nosso aqui, né? O Codepampa ele vai até Bagé, depois pega Lavras, Caçapava, e vem em direção à fronteira oeste, e pega ali até São Borja, e o Cideja pega dali para baixo. Então, através da APATUR, que é a Associação para o Desenvolvimento do Turismo da região da Campanha, que contempla tanto os municípios que fazem parte do Codepampa quanto do Cideja, eles conseguiram um recurso a nível da consulta popular para fazer pontos de informação turística e de criação de pins com leitores de QR Code, justamente para estimular aquilo que nós falávamos anteriormente, que era com relação ao turismo. Então, o consórcio, só que os municípios não poderiam licitar isso aí individualmente. O consórcio teria que licitar. Só que nós demoramos muito tempo justamente porque nós estávamos organizando toda a parte contábil, prestação de contas do consórcio. Organizando a casa primeiro. Conseguimos fazer isso no final do ano passado, meio do ano passado. Então agora já foi contratado o serviço e está sendo implantado, inclusive, isso. Pega lá de Caçapava, Lavras, Bagé, Dom Pedrito e Livramento, se não estou enganado, que são os municípios aqui do Codepampa. Infelizmente, nós, como não fazíamos parte da APATUR, ficamos de fora. Inclusive, por que nós não fazíamos parte da APATUR? Porque ele contempla a IGR do turismo da Campanha. Então, para nós fazermos parte, nós tínhamos que estar minimamente conectados, ser lindeiros de alguns municípios daquela região. Hoje nós conseguimos. Então, Alegrete hoje saiu da IGR da fronteira e faz parte da IGR da Campanha, porque eles estavam com a estrutura organizacional mais adiantada. Então, nós vamos se somar com esse time que está ganhando aí. Então, mas na verdade, a gente tem uma visão muito regional. Hoje eu estou no consórcio, principalmente porque eu acredito muito
que a nossa região ela só vai se desenvolver no momento em que nós tivermos uma visão, não digo que seja toda ela igualitária, não existe isso. Nós temos as nossas particularidades, nós temos as nossas diferenças, mas nós temos que pensar a região como um todo e minimamente fazer uma coesão disso tudo, porque senão, São Gabriel se desenvolve em determinado setor, mas se ele se desenvolver isoladamente, pode saber que ele fica limitado. Alegrete, se pensar, nós temos as nossas agroindústrias lá, então, um case de sucesso maravilhoso. Só que se nós não pensarmos que a região pode pensar isso também, nós vamos ficar isolados lá e não vai para frente o troço. Então, inclusive, através do consórcio, nós temos fomentado a ideia de que o Serviço de Inspeção Municipal, que nós temos lá hoje, que é certificado através do Ministério da Agricultura com o CISB Suasa, desde 2010 nós temos esse selo, que permite com que as nossas agroindústrias, mesmo fiscalizadas pelo Serviço de Inspeção Municipal, possam comercializar os seus produtos além da fronteira do Estado. Isso é um divisor de água também. Porque se tu produzir só como mercado consumidor de Alegrete, por exemplo, nós temos lá produto para ser consumido por 72 mil pessoas. No momento em que nós temos o CISB, nós temos um produto que pode ser ofertado para mais de 200 milhões de pessoas. Para o país inteiro. Então muda de patamar totalmente. Então nós precisamos pensar a região dessa maneira. Nós temos que pensar fora da caixa. Precisamos vender o que nós temos de bom aqui para outros mercados que inclusive têm poder aquisitivo maior que o nosso. Hoje, muito do que sai das nossas agroindústrias são vendidos para Porto Alegre, para Curitiba, para São Paulo. E nós temos que ganhar esse mercado aí. Não podemos vender para o Uruguai e para a Argentina? Ainda não. Para vender para o Uruguai e para a Argentina só através do CIF, Serviço de Inspeção Federal. Mas enquanto nós tivermos 200 milhões de boquinha para alimentar, nós não precisamos nos preocupar ali com a fronteira. Que bom que nós pudéssemos, porque às vezes a divisa é o Rio Uruguai, ou o Rio Guaraí, ou a fronteira seca aqui com a Ribeira, né? Com o Livramento Ribeira. Exato. Mas, enquanto isso não for possível, que bom que a gente pudesse, né? A exemplo da Comunidade Comum Europeia, que tem esses mercados binacionais ali muito integrados, nós ainda estamos com dificuldade. Vamos ter uma experiência interessante agora, dia 13 e 14, sábado e domingo, uma baixada de caiaque trinacional. Argentina, Uruguai e Brasil vão sair do Rio Uruguai ali 40 quilômetros, vão pousar na Ilha Brasileira, justamente fortalecendo essa integração do Mercosul aqui, e que é a única ligação trifronteiriça que tem no hemisfério sul. Então é algo que é nosso, é inusitado. Único, né? É exclusivo. Único. Não precisamos valorizar isso, né? Sem e dúvida. está aqui, pertinho, na Barra do Quaraí aqui, Barra do Quaraí no Brasil, Monte Caceiros na Argentina e Beijo União no Uruguai. E eles trabalham com essa integração ali, claro que de forma clandestina, porque legalmente eles não podem muitas coisas fazer. Mas vamos seguir trabalhando nesse sentido. Mas enquanto não for possível isso, nós temos que trabalhar a integração da região. Então eu vejo também, isso é importante a gente dizer, hoje nós temos uma relação muito boa com todos os prefeitos da região. Posso te dizer assim, sem sombra de dúvida, existe um pensamento muito unificado nesse sentido, de que nós precisamos trabalhar questões regionais. Então, acho que nós estamos num bom caminho aí, Júlio, nesse sentido. Semeando a ideia do pensamento estratégico, compartilhando experiências, exatamente, trocando figurinha. O nosso mandato no Codepampa está finalizando, inclusive agora, dia 10 agora, sexta-feira, dia 12, sexta-feira, nós teremos a Assembleia em Uruguaiana, onde haverá a eleição para novo mandato aí do Codepampa, e acredito que não fizemos totalmente o que nós gostaríamos, mas vamos entregar o Codepampa organizado. Isso para o ano que vem? Para este ano já. Para este ano já? Então o mandato ele é de um ano, o ano passado eu fui reeleito, e agora a eleição é dia 12, e na sequência já passamos para o próximo presidente. Logicamente que vamos seguir apoiando, procurando contribuir da maneira que for para que essas questões regionais sejam sempre fortalecidas, né? E, se Deus quiser, aí vamos ter um Codepampa fazendo exatamente aquilo que ele se propõe, que é ganhar na escala de produção, melhorando a gestão, porque isso às vezes a gente tem a dificuldade até interna
de fazer com que os nossos servidores acreditem de que é possível, sim, nós melhorarmos a gestão no momento em que nós fizermos uma licitação para todos os 17 municípios, imagina? Será que nós não vamos conseguir barganhar preço comprando para os 17 municípios, quando comparado com um único município? Compra coletiva. Individualmente, negociando nesse sentido? Joga para baixo o preço. Lógico, então. Compra em escala, né? É questão de demanda e oferta, né? Fato. Então, esse é o papel do consórcio. E pegando esse gancho do papel do consórcio, dentro dessa construção de maturidade, de consciência do papel do consórcio, né? E aí, claro, esclarecendo para as pessoas que estão nos acompanhando, foi também se construindo essa unicidade da região. No sentido de entender, olha, as nossas dificuldades tá porque cada um está puxando pro seu lado. Quem sabe se a gente começar a puxar junto. Isso entra na questão cultural também, que nós falávamos lá no início, né, da trabalhar da educação empreendedora. Nós somos, o fronteiriço ele é muito escunchado e individualista, né? Então, isso são paradigmas que a gente aos poucos vai quebrando. Porque a gente vê outras regiões aí do estado que o pessoal pega todo mundo junto e vamos embora. Precisamos trabalhar a representatividade política, vamos trabalhar independente de cor partidária, vamos pegar alguém que tenha condições realmente de ter sucesso e vamos botar esse cara lá para nos representar. Eu só vou dar um exemplo do potencial dos consórcios. Nós temos um consórcio aqui na região de Panambi, Ibirubá, Fortaleza dos Valos aqui, que há pouco tempo atrás aí participaram de um projeto para pavimentar uma estrada através do consórcio. Então vejam só, nós estamos falando em comprar medicamento, comprar pneu, comprar serviço, comprar veículos. Tudo isso aí o consórcio pode fazer. Os caras lá já estão fazendo pavimentação intermunicipal através do consórcio. Detalhe, né? Fazendo pavimentação. Isso é uma coisa também que me chama a atenção. Muito tempo eu refleti sobre isso, né? Da capacidade da gente com as estradas municipais se interligar. Então, tu vê, o Alegrete tem 4 mil quilômetros de estrada do interior. Quase 5 mil. O São Gabriel, 3 mil e pouco. Então, assim, é uma dificuldade para as prefeituras começar a pensar os corredores de escoamento de produção, né? E é um investimento pesado também. Então, assim, daqui a um pouco o consórcio bem amadurecido, bem estruturado, já começa a pensar nisso, facilita a vida de todo mundo. Com certeza. Meu prefeito, chegamos ao final da nossa conversa. Eu gostei de todos os esclarecimentos, mas eu vou fazer um destaque mais uma vez, né? Gostei da expressão, pensar fora da caixa. Essa para mim, eu pensei aqui, eu falei, olha aí, ó. O homem, além de carregar a fina estampa do gaúcho, ainda tem a audácia e a coragem, que é o que nós precisamos, audácia e coragem de pensar diferente, de pensar fora da caixa. Eu sempre digo assim, né, Júnior? A gente que tem hoje a oportunidade de trabalhar com gestão, nós temos que parar e fazer uma análise. Nós estamos satisfeitos com o resultado do que acontece aqui na região? Estamos satisfeitos com alguns avanços que nós tivemos, mas sabemos que tem muito que melhorar ainda. Se a gente continuar fazendo as coisas da mesma maneira como nós vimos fazendo, o resultado não vai ser diferente. Ou seja, vai continuar insatisfatório. Então, aí entra a questão de tem que ser um pouco ousado e vamos fazer a coisa diferente aí, se nós quisermos. Pode até dar errado, mas pelo menos nós não podemos ser acusados de que nós não tentamos. Exatamente. Vamos lá. Só o fato de tu não tentar, tu já perdeu, né? Já estamos perdendo. Né? E a fronteira precisa ser muito mais do que é hoje, porque a gente sabe o quanto ela é tem legal. Potencial, né? Nós temos um outro fator aí que, aproveitando, né? Eu acho que nós temos que trabalhar também a nível de região, tanto o ANFRO quanto o Codepampa, levando informações para os nossos representantes, tanto a nível de Assembleia quanto de Congresso, que é a famigerada lei da faixa de fronteira, que talvez tenha sido importante lá atrás, porque nós vivíamos alguma disputa com os países do Prata, alguma coisa, só que é uma lei que foi criada em 79, e de lá para cá, nós nunca mais tivemos conflito de território com a Argentina ou com o Uruguai. E isto, se a gente parar para analisar, quais são os municípios que mais perderam população nos últimos anos, medido pelo IBGE? Faixa da fronteira. A faixa da fronteira. Por quê? Porque nós estamos condenados ao atraso em virtude de não podermos receber investimentos externos. Então, mas tem o Fundopem que dá desconto de imposto de até 90% para as indústrias que queiram se estabelecer aqui na fronteira. Tá bom. Né? Só que é uma política ineficiente.
Porque se fosse eficiente, nós estávamos cheios de indústrias aqui, com 90% de desconto de imposto. Não adianta dar desconto de imposto se nós não temos possibilidade de vir o capital estrangeiro investir aqui e botar uma indústria, aqui seja lá para energia fotovoltaica. Só para a gente esclarecer, para quem nos acompanha, a faixa de fronteira ela é composta de 150 quilômetros, né? 150 quilômetros da fronteira. 150 quilômetros da fronteira. Dentre os obstáculos, a burocratização que ela cria, tem que ter uma autorização do Ministério lá em Brasília para que aquele empreendimento possa se instalar. Comitê de Defesa Nacional. Exatamente, a Segurança Nacional precisa ver ali, ó, esse empreendimento aqui. Que é o que aconteceu com o Parque Eólico Essas Três Divisas, que é investimento estrangeiro, teve que passar por lá para a Defesa Nacional. Atrasa todo o processo, aquela coisa toda, o projeto. E fora isso também ela exige que no mínimo 50% mais um do capital investido seja nacional. Assim, isso de fato... E nos impressiona que nós conversamos com alguns deputados federais que sequer conheciam a existência dessa lei. Então vocês vejam a dificuldade que tem, por exemplo, o deputado Afonso Mota, que é aqui representante da região, mas que está como uma ovelha no meio da cachorrada lá. Qual é a condição que ele vai ter de colocar isso em pauta para ser discutido? Se tem poucos parceiros para brigar com ele lá. Então... isso nós precisamos martelar e bater nessa tecla, porque senão, por mais que a gente avance, nós vamos estar sempre com essa limitação aí. É um fator fundamental. Se não houver uma redução de quilometragem aí, né? Que haja uma flexibilização nas regras do jogo, que nos deu... A gente até entende a questão de segurança nacional. Hoje, em tempos de paz, o futuro a Deus pertence. Exato. Mas que haja uma flexibilização e nos permita, né? Mas, meu prefeito, eu te agradeço imensamente ter aceito o nosso convite. A gente se propôs a justamente isso, a trazer outras experiências, compartilhar essas experiências. Eu realmente tive no Alegrete depois de muitos anos e me surpreendi. É uma outra realidade, é uma outra fotografia. O Alegrete está muito bonito, né? Ainda tem algumas dificuldades, aquela ponte ali do Ibiraputã, né? Volta e meia dá um problema, mas... Se Deus quiser vai sair uma segunda ponte. Exatamente, já estou sabendo, tem um projeto novo. Me encanta ver a forma como vocês trouxeram a Unipampa para dentro do município, abraçaram isso, incentivam o projeto de revitalização da avenida, lá todo ele desenvolvido pelo pessoal da engenharia da Unipampa. Fantástico isso, muito legal. O potencial de energias alternativas. E aí, claro, a gente não falou, mas precisamos falar, energia alternativa, futuro, crédito de carbono, é uma base já sendo preparada para o que está por vir aí dessa economia verde, né, ESG, enfim, então assim... de parabéns mesmo. E muito obrigado por ter aceito o convite. Não sei se tu quer deixar alguma consideração final para quem nos acompanha. Não, aproveitar só, mais uma vez, e agradecer também pelo convite de estar aqui. É sempre bom a gente conversar e relatar um pouco, porque a gente acaba, sem querer, tentando fazer um resgate do que a gente já viveu aí. E também já não deixa de ser uma avaliação sobre algumas coisas que a gente tem que melhorar, né? Mas não poderia deixar de falar aqui, não posso perder a oportunidade, de que agora, dia 17, nós temos, quarta-feira que vem, lá no Alegrete, a inauguração oficial do nosso 43º EFIPAM, Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano. São 12 equipes, dentre elas Grêmio, Inter, São José, Palmeiras sempre vem, Argentina, Uruguai, Peru, enfim, né? É realmente um torneio que se solidificou aí e se tornou uma base interessante para futuros craques. Muitos passaram por ali, Riquelme, Ronaldinho. Na última Copa do Mundo tinha 9 jogadores de seleções aqui da América do Sul que pisaram no gramado do Estádio Farroupilha, né? Então, realmente, porque nessa fase sub-15 que eles estão ali, já a gurizada já estão identificados quem são os futuros craques. Muitos deles já vêm com seus empresários, inclusive. O ano passado nós tínhamos ali um menino, o Gabriel Mack, do Grêmio, que foi o craque da competição, e o empresário dele é o pai do Neymar. Só para ter uma ideia. Do potencial, né? O potencial do guri. O guri está jogando a copinha lá esse ano. Então, o Hendrick, do Palmeiras, jogou há 2 anos atrás, jogou no EFIPAM. E está vendido para a Europa.
Naquela vez o guri foi goleador, foi destaque do campo. Então, realmente, é um berço de grandes craques. Né? Alisson, goleiro do Inter, hoje, né, seleção brasileira. E, pessoal que gosta aí do futebol sul-americano, o Riquelme passou por ali. Passou por ali, né, Tevez clássico passou por camisa ali. 10, Tevez, né? quem mais? O Ronaldinho Gaúcho passou por ali. Cambiaço. Olha aí, Então, muita gente, grandes nomes passaram por ali. O Neymar jogou pelo Santos. Ele disse que foi o primeiro jogo dele com um público grande, porque foi um dia de Grenal, e aí quando tem Grenal, lota o estádio Farroupilha. E ele disse que nunca tinha jogado no estádio com tanta gente. Público lotado, assim. Então, ficou marcado na história dele, né? E também no mesmo dia, Júnior, nós vamos aproveitar e vamos fazer a inauguração do nosso CIOSP, que é o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, a exemplo do que acontece em Santa Maria, Caxias, Porto Alegre. Alegrete está montando lá algo que também vai ser um diferencial na área de segurança pública. Nós sabemos que cada vez mais se torna um desafio, né, para os municípios trabalhar a redução da violência ou inibir a chegada, né, da violência, até porque nós vivemos numa região mais tranquila, felizmente. Mas se nós não nos preocuparmos, as brigadas têm cada vez menor efetivos, a Polícia Civil não é diferente disso, que seria uma obrigação do Estado e que hoje os municípios acabam tendo que abarcar um custo aí para que nós tenhamos segurança, né, pública nas cidades. Então nós estamos lá trabalhando, serão quase 700 câmeras, logicamente que isso aí contemplando escolas, creches, prédios públicos, mais de 70 pontos de identificação de postes aí na cidade. Vamos fazer o cercamento da cidade, fechamento, né, eletrônico, câmeras de identificação de placas e botão antipânico nas escolas. Então, tudo que a gente puder levar justamente para dizer que Alegrete é uma cidade que tem qualidade de vida, que a gente pode, né, criar os nossos filhos. Tem segurança. Com segurança, né? Então, nesse sentido, acredito que também será um marco muito forte da nossa administração. E fica o convite aí, quem quiser. 2h nós vamos inaugurar o CIOSP, 18h, a abertura oficial do EFIPAM lá. Perfeito. Obrigado. Meu prefeito, mais uma vez, muito obrigado. Quem nos acompanhou, um grande abraço. Um abraço aí, grande 2024 para todo mundo.